Salve, salve! Estou mais uma vez aqui, Zeca Ruas, com meu amigo Saulo Abuchedi. Estamos aqui no Notas Econômicas para mais um debate de temas que estão circulando na economia brasileira. E o tema, acho que dessa semana, né, Saulo, é discutir basicamente o que está acontecendo com o nosso PIB. Né? É um debate que certamente vai ficar muito quente ao longo dos próximos dias, né? Tem uma agenda interessante de divulgação de dados. O PIB deve sair na próxima semana, né? E já vem saindo algumas pesquisas ao longo dessa semana de serviços, de comércio, da indústria, né? Saiu o Itfacamp também, que é o primeiro indicador aí de tendência do PIB brasileiro, né? E o que a gente assiste, né? O que a gente vem vendo ao longo dos últimos meses é uma expectativa que é relativamente positiva de crescimento do PIB, né? O crescimento do PIB provavelmente deve ficar alguma coisa acima de 2, né? Os anúncios do Banco Central, os anúncios do FMI dão conta, né, dessa tendência, né? Mas quando a gente abre esses dados, né, a gente vê que fragilidades aparecem ali dentro, né, e indicam um cenário complicado, né, para 2023. Né? Eu acho que a gente podia começar por aqui, Saulo. Queria que você fizesse um comentário aí sobre os dados, né, que saíram ao longo da semana, os dados do IT, né, para o nosso espectador saber um pouquinho mais onde nós estamos. Salve Zeca, salve todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Pois é, Zeca, nos próximos dias o debate sobre o PIB promete esquentar. A gente viu nos últimos dias o debate entre Banco Central e governo federal esquentando e virando uma novela, como muitos falam. Enfim, e nos próximos dias nós teremos aí o resultado do PIB. O IBGE deve divulgar o PIB de 2022 depois do Carnaval, no começo de março, né? E os resultados, as discussões, né, que já estão acontecendo sobre o PIB de 2022 podem indicar um ano difícil para o governo em 2023. Por quê? O que a gente observa nos últimos meses de 2022, e isso tende, né, a continuar em 2023, uma desaceleração. Então, quando a gente pega o resultado da indústria e do comércio, principalmente, o que a gente percebe, uma desaceleração, indústria registrando resultado negativo em 2022, o varejo, né, o comércio registrando resultado negativo em 2022, muito em função do aumento expressivo das taxas de juros ao longo do ano passado. Né? Ao mesmo tempo, a gente percebe um resultado positivo do setor de serviços, né, que cresceu mais de 8% em 2022, mas vale lembrar que o setor de serviços, o resultado do setor de serviços é explicado principalmente por conta da volta da pandemia. É um ano atípico, portanto. O setor de serviços não cresceu nesse patamar por conta de um aquecimento da economia, economia girando mais, como a gente fala, mas cresceu por conta de demandas represadas em 2020 e 2021. Todo mundo remarcou alguma coisa, né, em 2022 e isso acabou impactando o setor de serviços. Né? Então, qual que é o quadro em 2022? A economia pode crescer, como o FMI indica, como o Banco Central indica, mas por conta de um resultado, que é o setor de serviços, um resultado pontual. Né? O que se vê? O que se vê são famílias cada vez mais endividadas, né? O endividamento bateu recordes no ano passado, e com o problema agora das taxas de juros elevadas. Né? O que se vê são setores muito afetados pelas taxas de juros elevadas, construção, veículos, né? Que foram muito afetados, cujas vendas foram afetadas por conta das taxas de juros elevadas. Né? E isso fez com que aquele pacote, né, que muita gente chamou de PEC Kamikaze, que foi anunciado em agosto, de 40 bilhões de reais, não surtisse nenhum efeito. Ou um efeito muito pífio, perto do tamanho do pacote. Né? Então, esses 40 bilhões que se concentraram no aumento do Auxílio Brasil, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, né? Foi compensado, vamos dizer assim, negativamente por um aumento da taxa de juros, por uma desaceleração dos indicadores de atividade econômica,
uma desaceleração da queda do desemprego. Então, o desemprego, a taxa de desemprego em agosto era 8,9, em dezembro 8,1. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente pode pensar, bom, o emprego aumentou, a economia está progredindo, mas que emprego é esse? Um emprego de baixa qualidade, né, que paga muito mal. Né? Então, o que a gente tem nesses sinais todos confusos? Né? A gente tem um crescimento, né, muito pontual em 2022 e temos uma preocupação em relação a 2023. De fato, para o nosso espectador aqui entender exatamente a importância desse detalhe, né? A gente às vezes esquece que até o começo de 2022, uma parte das medidas de restrição ainda estavam em vigor. Né? Então, por exemplo, a gente que é do setor educacional, da aula, professor, né? A gente voltou efetivamente no ano de 2022, né, para a sala de aula, né, muitos setores, né, transportes aeroviários, né, hotéis, restaurantes, uma parte importante desses negócios retomaram efetivamente, né, ou o consumidor se sentiu efetivamente mais seguro ao longo de 2022. O impacto do crescimento econômico nesse setor, especialmente no primeiro semestre, né, de 2022, foi muito forte. E quando você olha para a curva de crescimento desses setores todos, o que se observa é justamente que eles vão diminuindo esse vigor ao longo do ano, especialmente nos últimos meses, né? Como o Saulo mencionou, o setor de comércio, né? Especialmente aqueles impactados pelos juros, né? É um impacto muito forte, né? E o que Exatamente. nos chama a atenção nessa aula é que justamente, né? A gente mesmo quando fazia essa análise ali em meados de setembro, né? O volume de gastos que o governo colocou, né, com essas medidas de auxílio, né, com o crédito consignado no auxílio emergencial que o governo colocou nas vésperas da eleição, né, todos esses valores a gente imaginava que teriam um potencial de dinamizar muito o comércio, né, que obviamente é muito impactado por isso, né, e de certa forma a própria indústria, né, que no segundo semestre tem um resultado horroroso, né? O resultado do setor industrial, especialmente dos setores, de parte dos setores duráveis, de bens de consumo durável, é muito ruim, né? Então, esse vigor mostra que, na verdade, o governo não teve capacidade de articular a política econômica. Né? Essa articulação da política econômica é uma questão importante. Né? Eu e você escrevemos um artigo lá no comecinho do governo Bolsonaro, dizendo, na verdade, que um grande problema, né, quando o mercado falava o plano Guedes vai entrar na pauta, e quando você olhava as medidas daquele plano Guedes, o que a gente via era um monte de questões completamente descoladas, com um viés muito claro de destruição dos instrumentos de ação econômica do Estado, né? A ideia de um Estado ultraliberal, mas sempre com medidas que não juntam alguma coisa. Né? Então, o que nós estamos assistindo agora, né, me parece muito claro, é que a ausência de coordenação de política econômica, né, faz com que, mesmo com uma medida tão vigorosa quanto os 40 bilhões que foram injetados na economia, não tem capacidade de produzir um resultado positivo, porque justamente outros elementos da economia estão puxando como uma âncora para baixo, né, o crescimento Exatamente. econômico. Exatamente isso. O governo Bolsonaro representou uma desarticulação completa da política econômica, né? Foi a supremacia dos interesses privados em detrimento do interesse coletivo. Né? Então, em nome do Plano Guedes, né, prevaleceu o atendimento a interesses privados em setores específicos, em detrimento de uma coordenação da política econômica. E agora a gente está vendo o preço. Né? No segundo semestre de 2022, a gente viu o que significa uma desarticulação de política econômica. A gente viu também em outras instâncias, né, na saúde pública, enfim. Mas, na política econômica, a gente viu muito claramente em 2022. A indústria, como você falou, teve um resultado pífio. A gente faz lá o índice de tendência econômica da Facamp, o IT-Facamp, e o ITFACAMP mostra ali o resultado, o desempenho da atividade econômica, principalmente com base na indústria. E o ITFACAMP registrou o resultado de 2022 de 0,3%. Estagnação da economia brasileira, principalmente da indústria. Né? Então, isso mostra essa desarticulação. O interesse privado prevalecendo em relação ao interesse coletivo, né?
E isso fez com que pacote de 40 bilhões, que poderia gerar, né, um movimento positivo, fazer a economia girar cada vez mais, esse pacote simplesmente surtiu um efeito muito tímido, certo? Então, esse E eu que é acho o que tem uma ponto. coisa, Saulo, aqui que é importante para o nosso espectador, né? No fundo, quando a gente está olhando esse crescimento, né, não significa que ele não seja positivo, né? Não significa que ele não tenha gerado emprego, não significa que ele não tenha movimentado a atividade econômica, né? No fundo, a economia esse ano provavelmente virá 2% maior do que no ano anterior, e isso sempre é positivo, né? O nosso ponto aqui é que, de fato, esse 2%, na verdade, ele já estava meio contratado assim que a pandemia se encerrasse, porque esse era um setor que voltaria a funcionar assim que a pandemia desse os seus últimos sinais, né? E Exato. basicamente, quando a gente olha para 2023, esse cenário não se coloca mais. Né? E aí volta o debate que a gente fez, quem não assistiu ainda ao nosso vídeo da semana passada, o debate volta, né? Porque no fundo a questão do Banco Central e da política econômica, justamente a ideia que se colocou da autonomia, né? Nós discutimos lá, não vamos retomar o ponto como um todo, né? Mas aqui nós temos uma autonomia em relação à política econômica do governo, né? E uma completa subserviência aos interesses, aos modelos ou às ideias que perduram dentro do mercado financeiro, especialmente, né? Então, essa desarticulação é uma consequência dessa visão também, né? Econômica implementada ao longo do outro governo, do governo anterior, né? A exaustão, né? E, de fato, né, nos chama a atenção da necessidade de retomar essa ideia para poder voltar a crescer, de poder pensar a política monetária junto com a política econômica como um todo do governo, né, Sal? Exatamente. Tem uma outra coisa importante, né? Não comentei, tem tanta coisa para a gente falar, e esse debate é muito extenso, o debate do PIB. O interesse privado prevalecendo em relação ao interesse coletivo, e é o curto prazismo, né? Então, o governo Bolsonaro é o governo do curto prazo, né? O que aconteceu com a PEC lá, Kamikaze, foi uma motivação curto prazista. A PEC ia terminar em dezembro de 2022, né? E jogou todos os problemas para 2023, independentemente de quem iria ganhar a eleição. Jogou todos os problemas, desoneração de combustível, outros problemas fiscais, que depois a gente vai falar em outros programas. E agora, nesse governo, né, o governo tem uma preocupação clara com o longo prazo, de reconstrução, mas não só de reconstrução, de pensar uma reconstrução de longo prazo, olhando para o longo prazo, né, olhando para interesses coletivos. Como fazer isso? O principal ponto é a coordenação de política econômica. Todos devem se conversar, todas as políticas devem se conversar. E essa é a preocupação que o governo tem, né? Pelo menos essa é a indicação que o Lula dá, né, ao fazer as declarações que ele fez. Se o Banco Central não reduzir a taxa de juros, isso pode inviabilizar os projetos que o governo tem para o investimento público. O planejamento fiscal do governo. O governo lançou Minha Casa Minha Vida. Como fazer expandir o Minha Casa e Minha Vida e o setor de construção civil com juros, né, perto de 13%, 14%, certo? Como restabelecer o crédito, principalmente o crédito, né, pessoal, né, o crédito cartão de crédito, como expandir, né, se a taxa de juros está elevada e as famílias estão ainda pagando suas dívidas, né? Então, as famílias elas não vão pensar no crédito para construção civil se elas têm que lidar com aquele crédito de curto prazo para pagar suas contas, né, corriqueiras. Então, esse que é o ponto, esse é o principal ponto. É, Articular taxa de juros com o pacote fiscal que o governo está montando pensando no longo prazo. eu acho que o nosso espectador, aqueles que são empresários, aqueles que são, ou mesmo as famílias que estão endividadas e contraíram dívidas durante a pandemia, sabem do que a gente está falando, né? No fundo, o impacto dessa taxa de juros sobre o custo, né, mensal das famílias e dessas empresas impede que elas consigam fazer planejamentos para 2023 de gastos adicionais, de investimento,
de trocar um móvel, de trocar o carro, de fazer sei lá, uma reforma na sua casa, né? E os sinais vão aparecendo, né? Os setores que mais, um dos setores que muito foi impactado é o setor de material de construção, né? Para aqueles nossos espectadores aí que têm parentes, conhecidos, ou têm uma loja de material de construção, sentiram na pele. A queda é muito forte, justamente porque aquele segmento que foi muito impulsionado no período de juros mais baixos, né, foi completamente puxa o freio de mão, né, ao longo de 2022 e entra para 2023 com essa dificuldade muito clara. Né? Então, é urgente, na verdade, a discussão de uma política de crédito associada com a redução da taxa de juros. Né? De novo, aqui a gente não está defendendo nenhuma medida que empurre a inflação. Né? Mas nos está claro que boa parte dessa inflação não é uma inflação de demanda, né? Que as questões de aquecimento da demanda não estão postas, né, de maneira muito vigorosa, né, como, em geral, os modelos do Banco Central colocam. Né? Saulo, o que mais você Exatamente. gostaria de acrescentar para o nosso espectador a É, respeito do exata, PIB? é exatamente isso, né? Porque muita gente argumenta que uma redução da taxa de juros pode impactar a inflação. Né? Então, o Banco Central reduz juros, isso virou uma coisa que se naturalizou, né, na nossa sociedade. Então, o Banco Central reduz juros, aumenta a quantidade de moeda, vai resultar em inflação. Só que a gente tem que entender, né, o que está acontecendo agora com a inflação brasileira. Por que que a inflação caiu? Por conta da desoneração, né, do preço dos combustíveis. É uma questão fiscal. Né? Quando a gente olha para a inflação de serviços, né, que registrou uma certa alta em 2022, a gente percebe que é reflexo daquilo que a gente falou agora há pouco, né, principalmente ali na volta do pós-pandemia, no primeiro semestre de 2022. Então, essa inflação tende a arrefecer. Quando a gente olha para a inflação de alimentos, aí sim, essa é uma preocupação. Mas a inflação de alimentos, ela não vai ser combatida com o aumento dos juros, né? E com desaceleração e recessão da economia brasileira. Ela pode ser combatida com outras políticas públicas, como a questão do CONAB, dos estoques públicos e outras questões que não envolvem a política monetária. Então, é importante essa articulação, porque inflação, tá, é uma preocupação da política econômica. Né? Deve ser uma meta, né? Deve ser gerida pela política econômica, não só pela política monetária, não só pelo Banco Central, mas por todos os formuladores de política. Né? A grande preocupação, portanto, para 2023, para o Brasil conseguir, né, reverter essa desaceleração que a gente está vendo, né, é articular a política, é fazer com que todos os formuladores, né, Banco Central e governo federal principalmente, conversem. Legal. Eu acho que a gente vai trazer, na verdade, né, Saulo, ao longo das próximas semanas aí, discussões, algumas delas ligadas à questão fiscal, de como a desarticulação do governo federal, ou mesmo como esse pacote de final de 2022 vão impactar os problemas no início desse ano. Né? Já tem uma discussão que foi colocada no final do ano pela equipe de transição, né, dos problemas todos que foram identificados, falta de dinheiro no orçamento para vacina, falta de dinheiro para vários programas que não tem como ficar parados. Né? Então, de fato, o final do governo Bolsonaro explicita, né, a completa ineficiência e incapacidade de gestão, né, da equipe que estava gerindo a política econômica e, de certa forma, o país de forma geral. Né? Mas tem uma coisa que a gente estava conversando antes que eu queria que você dissesse para o nosso ouvinte, antes da gente encerrar, né, que é a questão para alguns, né, esse debate entrou com força nesse ano, né, da autonomia do Banco Central, né, a própria questão dos modelos que nós trouxemos na semana passada, parece que é uma discussão interna do Brasil. Né, mas tem uma publicação interessante, né, de um economista do Fed, né, do Federal Reserve, né, que é o Banco Central americano, sobre o assunto. Queria que você contasse para o pessoal. Exatamente, o economista do Fed lançou um artigo, né, um texto para discussão, né, lá no Fed, questionando os modelos que regem a política monetária norte-americana e que regem a política monetária de grande parte dos países desenvolvidos, periféricos,
Então questionando pontos que hoje no Brasil são defendidos e não, na verdade, não são discutidos. O André Lara Rezende fala da igreja macroeconômica, né, brasileira. E a gente precisa, de alguma maneira, romper e discutir, né, oferecer um contraponto a essa igreja macroeconômica brasileira, como, na verdade, se faz nos outros países. O que está acontecendo nos outros países? Os economistas estão, mesmo, independentemente de ser economista ortodoxo, ligado ao mercado, heterodoxo, os economistas estão discutindo e revisando os modelos, né, que pautam a decisão lá do Banco Central em relação à taxa de juros. Todos estão discutindo se esses modelos fazem sentido, se a inflação, né, funciona do jeito que os modelos colocam. Então, geralmente, só para não dificultar aqui para quem está nos assistindo, de acordo com esses modelos, a inflação ela varia conforme as expectativas dos agentes. Então, o comerciante, o empresário, ele vai mudar os seus preços porque, por exemplo, ele acha que o governo vai gastar mais, vai aumentar o déficit e vai ter inflação lá na frente, então ele já vai se antecipar e aumentar os seus preços hoje. Quando a gente vai lá no dia a dia, não é assim que acontece. Geralmente, o comerciante, o empresário, aumenta seu preço olhando para o passado. O que aconteceu na pandemia que a gente viu? A gente conversou, todo mundo conversa, né, comerciante, com empresário, no dia a dia. Né? O que eles falam? Bom, meu custo foi aumentando, só que eu não pude aumentar o meu preço na pandemia, eu fui aumentando em 2022 ou, né, logo em 2021. Então, geralmente, os empresários olham para trás. Essa discussão que esse economista do Fed colocou, né, é sobre os determinantes da inflação, e essa discussão está mexendo ali com os economistas norte-americanos. O debate está aquecido lá e a gente precisa trazer esse debate para o Brasil. Pois é, o André Roncaglia fez um podcast essa semana e ele menciona isso, né? No fundo, esses modelos são a caixa preta. A verdadeira caixa preta, né, que deve ser Exatamente. aberta é essa, e ninguém sabe. E no fundo é vendido, como você mencionou pelo Lara Rezende, uma igreja, que ele mesmo já rezou um dia, né? Mas acho que a gente pode ficar por aqui e nas próximas semanas a gente traz um pouco mais da questão fiscal, de outros temas, a gente discutiu, vai discutir a questão das americanas, das lojas americanas aqui, vai trazer um pouquinho desse debate também. Então, você que está chegando hoje com a gente, fica aqui, volta na semana que vem, né? Estaremos sempre por aqui no Notas Econômicas. Um abraço para todos e todas, nos vemos em breve. Até mais.